Hoje eu vou falar sobre as atividades que estão excluídas do conceito de empresário. Atividades que não são consideradas, via de regra, como sendo empresária. É aí que a gente vai iniciar com o artigo 966, parágrafo único, que começa dizendo que não se considera empresário aquele que exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores. Então, quando eu falar de natureza científica, literária ou artística, que são profissões intelectuais, essas não serão consideradas atividades empresárias pelo nosso ordenamento jurídico. Essa é a regra geral. Que exerce profissão intelectual não é considerado empresário. Temos como exemplo o médico, o arquiteto, o economista, o pintor, o administrador. Qualquer atividade intelectual está excluída do conceito e do critério legal adotado pelo nosso legislador. O registro dos profissionais intelectuais é feito em um órgão que regulamenta a sua profissão. Então, o advogado realiza o seu registro junto ao OAB e o médico faz o seu registro no CRM. Mesmo que tenha o exercício de uma profissão intelectual, a criação de uma sociedade ainda não tem como característica uma atividade empresária. Mesmo que tenha todos os requisitos do artigo 966, ainda não será acatada como atividade empresária porque é uma atividade intelectual e que está excluída do conceito de empresário. Então, quando a atividade não é empresária, ela será de natureza simples. E o local que é feito o registro é o RCPJ, que é o Registro Civil de Pessoa Jurídica. A exceção que a parte final do parágrafo único do 966 traz é quando o exercício da profissão constitui elemento de empresa. Isso fica melhor explicado no enunciado 194 da terceira jornada de direito civil, que diz que os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal ali desenvolvida. Um exemplo clássico que é bastante usado é a pet shop. Dentro do pet shop tem uma clínica veterinária. Aquele veterinário é um profissional intelectual, mas ali como a atividade principal é o pet shop, ali será considerado como atividade empresária. O enunciado 195 confirma esse entendimento quando diz que a expressão elemento de empresa demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sobre a égide da absorção da atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística como um dos fatores da organização empresarial. A outra exceção que a gente tem no nosso ordenamento é a atividade rural. Aquele que exerce atividade rural, via de regra, também não é considerado empresário. Aliás, para o rural, o registro ele é facultativo. Tu não precisa realizar o registro no registro público de empresa mercantil. Para que tu possa exercer a atividade rural. A lei facultou ao rural a possibilidade de realizar o seu registro. Se o rural quiser, ou seja, uma faculdade, ele pode efetuar o seu registro no registro público de empresa mercantil. Se o rural fizer isso, ele vai ser equiparado ao empresário na hipótese do artigo 971 ou a sociedade empresária na hipótese do artigo 984. Então é exatamente isso que o legislador diz. O empresário, cuja atividade rural constitua principal profissão, pode, observada as formalidades de que tratam o artigo 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no registro público de empresa mercantil da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. A mesma coisa a sociedade. No artigo 984, a sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural e seja constituída ou transformada de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, com as formalidades do artigo 968, requerer inscrição no registro público de empresa mercantil da sua sede, caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada para todos os efeitos à sociedade empresária. Então, qual é a regra que vocês precisam saber? Quem exerce atividade rural
não é considerado empresário. Para ser considerado empresário ou sociedade empresária, ele precisa realizar a sua inscrição na junta comercial, no registro público de empresa mercantil. É a única forma que ele tem de ser equiparado. Bom, tanto que se ele não fizer esse registro, ele não consegue pedir recuperação, porque ele precisa do registro para pedir recuperação. Ele precisa do registro para ter a falência decretada. Então, para o rural, o registro ele tem natureza constitutiva. Inclusive, esse é um tema divergente. Existe uma corrente minoritária que entende que a natureza jurídica do registro do rural seria declaratória. Mas a corrente majoritária entende que ele tem natureza constitutiva. O rural depende do registro para ser equiparado. Caso não tenha o registro, ele não vai ser equiparado ao empresário nem à sociedade empresária. Então, ele não pode pedir recuperação, não pode, por exemplo, ter sua falência decretada. Um exemplo disso é a RESP 474107, que diz que a moldura fática delineada no acórdão recorrido, de forma incontroversa, sinaliza que os recorrentes são pecuaristas, que vivem da compra e da venda de gado no meio rural. A atividade civil típica, com estrutura simples, com efeito, não sendo comerciantes, estarão impossibilitados de se valerem das regras específicas à atividade empresarial, como as referentes à falência, concordato ou recuperação judicial, aplicando o Estatuto Civil Comum, sendo permitido o pedido de autoinsolvência civil. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o rural que não realiza o seu registro na junta comercial não pode ter a sua falência decretada e sim a sua insolvência. Por isso, vocês devem entender a diferença da atividade de ser empresária ou simples, porque quando a atividade ela é considerada empresária, eu posso aplicar a recuperação. E a falência, quando a atividade for de natureza simples, eu não aplico recuperação e não aplico a falência. O enunciado 201 diz que o empresário rural e a sociedade empresária rural, inscritos no registro público de empresa mercantil, estão sujeitos à falência e podem requerer concordata. O enunciado ele é bem antigo, tanto que não se fala mais concordata. Essa nomenclatura ela já está ultrapassada. O enunciado 202 diz que o registro do empresário ou sociedade rural na junta comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção. Não é possível você aplicar o Instituto da Recuperação e o Instituto da Falência para um empresário rural que não tem a sua inscrição na junta comercial. O enunciado 62 diz que o produtor rural, nas condições do artigo 971, pode constituir a EIRELI. O produtor rural ele pode ser registrado inclusive como MEI. Se ele quiser, ele pode ser registrado como empresário individual ou como empresa individual de responsabilidade limitada ou até como uma sociedade empresária. Outro excluído das atividades de empresas são as cooperativas. Por força de lei, elas também não são consideradas empresárias. As cooperativas, independentemente do seu objeto, são consideradas de natureza simples. Elas são reguladas pela Lei 5.764 de 71. Elas também estão previstas no artigo 1093 ao 1096 do Código Civil. Então, começando pelo 982, parágrafo único, que diz que, independente do objeto, serão sempre de natureza simples. Então, uma cooperativa não é considerada empresária. Não tem exceção aqui, como tem para o rural e para o profissional intelectual. Ela sempre será considerada de natureza simples. E assim, além disso, é considerada de natureza simples independente do objeto, não importa a atividade. Se eu regulamentar, se eu criar uma cooperativa ao utilizar esse tipo societário, nesse caso específico, ela será considerada sempre de natureza simples.
São sociedades de pessoas que importa a afinidade existente entre os sócios e não estão sujeitas à falência e nem à recuperação. O artigo 3º diz que, ao celebrar um contrato de sociedade cooperativa, as pessoas reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum sem objetivo de lucro. Esse é o artigo 3º da Lei 5.764, que trabalha as cooperativas. O artigo 1096, ele fala que na omissão do capítulo de sociedade cooperativa dentro do Código Civil, a gente pode usar as normas da sociedade simples de forma subsidiária. As sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, assegurando o direito exclusivo e exigindo a obrigação do uso da expressão cooperativa em sua denominação. Sobre a responsabilidade das cooperativas, eles têm a liberdade de escolher e colocar no estatuto se eles querem responder de forma ilimitada ou ilimitada. Se eles quiserem responder de forma limitada, o parágrafo 1º vai dizer que é limitada a responsabilidade na cooperativa, em que o sócio responde somente pelo valor de suas cotas e pelos prejuízos verificados nas operações sociais, guardando a proporção de sua participação nas mesmas operações. E é limitada a responsabilidade, ilimitada a responsabilidade na cooperativa, em que os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. O cooperado vai escolher se ele quer responder ou não de forma limitada ou ilimitada, e isso vai ter que estar expresso no estatuto. O artigo 1094 diz que são características da sociedade cooperativa, inciso 1, variabilidade ou dispensa do capital, inciso 2, concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade, sem limitação do número máximo. Inciso 3. Limitação do valor da soma de cotas do capital social que cada sócio poderá tomar. Inciso 4. Intransferibilidade das cotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança. Inciso 5. Quórum para a Assembleia Geral funcionar e deliberar, fundado no número de sócios presentes à reunião e não no capital social representado. Inciso 6. Direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital a sociedade e qualquer que seja o valor de sua participação. Inciso 7. Distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelos sócios com a sociedade, podendo ser atribuído juros fixo ao capital realizado. Inciso 8. Indivisibilidade dos fundos de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução das sociedades. Em regra, se a atividade é simples, ela não é empresária. O local do registro é no RCPJ. Somente realiza o registro na junta comercial as atividades que são empresárias. E a cooperativa, ela é uma exceção de uma atividade simples, mas que realiza a sua inscrição na junta comercial. O artigo 32 da Lei 8.934 de 94 diz que o arquivamento dos documentos relativos à constituição, alteração, solução e extinção de firmas mercantis individuais e sociedades mercantis e cooperativas, tais atos devem ter o seu registro feito na junta comercial, portanto ela é uma exceção. Então, a gente fica por aqui, espero que tenha gostado, deixa o like, se inscreve aí no canal para mais conteúdo, ativa o sininho e até a próxima!